Eu tentei usar a motivação para construir minha carreira. Comprei os livros, assisti aos vídeos motivacionais e tomei decisões puramente pelo que parecia ser uma oportunidade, sem me perguntar se aquilo era uma oportunidade para mim. E sabe quanto tempo isso durou? Até o primeiro obstáculo real bater na minha porta. O que realmente funcionou pra mim foi algo completamente diferente. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Se você veio parar nesse vídeo porque está se afogando na sua carreira atual, passando os domingos à noite com aquele aperto no peito e ainda acha que o que te falta é apenas coragem ou um empurrãozinho de motivação, eu preciso te dar um banho de realidade. A motivação vai te abandonar no primeiro momento em que o medo de recomeçar do zero aparecer. Oi, eu sou a Lawane, eu sou psicóloga e orientadora de carreiras e eu ajudo pessoas a passarem por transições, por mudanças de carreira seguras, sem precisarem dar murro em pontos de faca. Mas a verdade é que eu só consigo fazer isso hoje com tanta precisão porque por muito tempo quem estava dando murro em ponto de faca era eu. Se você olhasse para minha carreira há alguns anos, tudo parecia estar caminhando muito bem. Eu saí do interior, cresci no mercado digital, me tornei gestora de projetos e cheguei a São Paulo como head de marketing. O mercado estava aquecido, os projetos estavam acontecendo, mas por dentro o cenário era completamente diferente. Eu acordava todos os dias sentindo que eu estava me afogando um pouco mais. Sabe aquela sensação de que você simplesmente não pertence ao lugar que você tá? E nisso eu me dedicava horas e horas para fazer os projetos darem certo. Mas a exaustão era em dobro, porque além de trabalhar muito, eu precisava de 2 vezes mais força interna para conseguir executar algo em que, no fundo, eu não acreditava. Eu amava as pessoas, eu amava a equipe, mas eu olhava pro lado e eu pensava, eu não imagino aqui por mais 12 meses. Quem dirá 2 anos, ou o resto da vida. Até que veio o ponto de virada. Era final do ano, eu fiz uma viagem pro sul do país. E nessa viagem, pela primeira vez em muito tempo, eu consegui me desligar quase 100% do trabalho. Eu lembro de sentir uma leveza que eu já nem lembrava mais que existia. Só que viagem acaba. E no último dia da estadia ali, o escritório voltaria a funcionar e eu precisaria fazer home office dali da viagem mesmo, antes de pegar a estrada de volta para casa. Naquele dia, na hora que eu acordei e eu comecei a imaginar o que seguiria naquele dia, as mensagens, as ligações, as cobranças, foi como levar um banho de água fria, congelante no meio das minhas férias. Toda aquela felicidade, aquela leveza que eu tinha sentido nos dias anteriores, simplesmente sumiu num piscar de olhos. Eu nem tinha voltado para casa ainda, mas só de lembrar da rotina, das métricas, dos problemas que viriam pela frente, o meu corpo inteiro travou. E ali, sentada naquele quarto, enquanto eu esperava a minha alma fazer download pro meu corpo, eu fiz uma promessa pra mim mesma. O próximo ano não vai terminar comigo me sentindo desse jeito, nessa angústia, nessa tristeza, nessa mesma situação. E o que a maioria das pessoas faz quando chega nesse limite? Elas buscam motivação. Compram um livro de autoajuda, assistem vídeos motivacionais e decidem mudar de vida no impulso. E eu também achei que isso iria me salvar. Mas deixa eu te contar uma coisa real dos bastidores. A motivação durou até o primeiro obstáculo prático aparecer. Quando você decide vai fazer uma mudança de carreira, a primeira coisa que bate na sua porta não é o sucesso. É o medo de começar do zero. E contra o medo de começar do zero, de recomeçar do zero, a motivação sozinha não serve para absolutamente nada. Por isso, o que me salvou foi método. E pra você entender porque eu sou tão obcecada por método hoje, eu preciso te contar um segredo. A psicologia sempre teve aqui. Eu entrei na faculdade de psicologia assim que eu saí do ensino médio. Só que eu trabalho desde os meus 15 anos. E se você acha que a sua carreira é confusa, senta aí que eu vou te listar a minha linha do tempo real antes de me consolidar. Vamos lá. Banca de sapato com meus pais, menor aprendiz em consórcio, recepcionista de ONG, aí eu fui demitida. Decidi usar os últimos meses do ensino médio pra passar numa bolsa 100% da faculdade. Passei. Durante a faculdade eu tentei de tudo. Vendi doce, fiz artesanato de feltro, investi dinheiro e abri uma loja de trajes finos masculino. Eu abri a loja no centro da cidade e uma semana depois veio a pandemia. Fechei, aprendi a costurar e lancei uma marca de lingerie do zero. Ensaio fotográfico, coleção, site, tudo que tem direito. Em um momento, cansada de fazer tudo isso sozinha e no braço, o marketing apareceu como uma saída técnica. Eu entrei como estagiária, cresci, virei gestora de projetos e fui para São Paulo como head de marketing. Porque hoje, olhando de fora, de forma analítica para minha própria história, eu consigo perceber o óbvio. Eu não era desorganizada, eu também não era impulsiva. Eu era alguém tentando resolver um problema de método
só com a força de vontade. E essas duas coisas são completamente diferentes. Toda aquela energia que eu gastei rodando de emprego em emprego, eu poderia ter usado para construir algo real, se alguém tivesse me dado as ferramentas certas antes. Se eu tivesse as ferramentas de orientação de carreira lá atrás, eu teria economizado anos de batida de cabeça. E por que eu tô te contando essa odisseia inteira? Quando eu decidi que iria resgatar a psicologia e construir o meu próprio espaço no mercado através da orientação de carreira, eu usei o meu próprio histórico como laboratório. Eu dividi a minha transição em 3 etapas claras, que são exatamente os pilares que eu compartilhei recentemente em um vídeo que eu gravei aqui sobre como planejar a sua mudança de carreira sem chutar o balde. E eu vou deixar o link em algum lugar por aqui para você assistir depois desse vídeo, porque ele vai complementar esse nosso papo. A parte 1 foi o despertar, parar para olhar de fato para mim mesma, que é o pilar do autoconhecimento. Foi o momento de encarar o peso de ter carregado uma carreira que não era minha. Eu precisei olhar para trás e fazer uma engenharia reversa. Eu parei de olhar para as métricas frias do marketing e comecei a olhar para o que realmente me dava energia ao longo de todos aqueles empregos, que era lidar com pessoas, era organizar os bastidores para que os talentos pudessem rodar. Eu identifiquei as minhas habilidades transferíveis e defini os meus critérios de valor e a vida que eu queria ter. A parte 2 foi a travessia. E aqui eu precisei olhar para o pilar da viabilidade. Então, entender o quão viável eram as coisas que eu queria fazer. No começo dessa mudança, eu fiquei completamente perdida, porque eu não tinha um passo a passo. Eu não tinha um cronograma claro dizendo: Lawane, faz isso primeiro, depois você faz isso aqui, depois isso aqui outro. Conciliar tudo isso no escuro é o que faz a maioria das pessoas desistir. Mas, no momento em que eu criei uma estrutura analítica, um cronograma exato do que vinha primeiro, do que vinha depois, a execução ficou muito mais simples. Não necessariamente mais fácil, mas perfeitamente executável. E a parte 3 é ação, que é onde eu estou hoje. E sabe o que eu percebi quando eu cheguei nessa etapa? Que ela não exige coragem, ela exige clareza. Quando você sabe exatamente quem você é, o que você não quer repetir e qual o próximo passo concreto, o medo não some, mas ele para de mandar em você. Eu vejo isso acontecer muito com as minhas orientandas. Uma delas chegou pra mim completamente travada. Não conseguia nem imaginar como seria diferente, porque o medo de recomeçar era maior do que qualquer sonho. E aí a gente não trabalhou motivação, a gente trabalhou estrutura. E quando ela terminou o processo, ela ainda não tinha trocado de emprego, mas ela já sabia exatamente o que ela queria, o que ela não queria mais e já estava executando os primeiros passos, como a reserva de emergência, os estudos. Na prática, é essa clareza e esse plano de ação que destrava a ação. Não é a coragem de pular, é saber onde você está pisando antes de dar o próximo passo. E é isso que o método faz. Ele não te dá uma resposta mágica, ele te dá as ferramentas para que você continue definindo a sua carreira, mesmo que, em algum momento daqui a alguns anos, os seus planos mudem de novo. Se você me perguntar hoje como eu me sinto, a palavra é realizada. Não porque eu encontrei uma resposta mágica, mas porque eu tenho as ferramentas para continuar respondendo essa pergunta, mesmo que os meus próprios planos mudem. E você pode ter isso também, sem rodar por 10 empregos, como eu fiz. Se você está hoje exatamente no ponto em que eu estava naquela viagem, olhando para sua carreira, mas sentindo que está se afogando a cada domingo à noite, eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você agendar uma sessão diagnóstica comigo. Nessa sessão, nós vamos analisar o momento atual da sua carreira, entender onde estão os gargalos e desenhar o primeiro passo estratégico para a sua transição de carreira ou para o seu reposicionamento. Sem passos impulsivos, sem depender de motivação passageira, apenas método, estratégia e clareza. E se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição. Até logo e eu te vejo na sessão diagnóstica.